Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz o que eu aprendi aqui, né? O que eu fiz de errado e depois como que eu corrigi aqui os problemas que eu tive com a porta camarão, né? É uma porta que ela é dividida em duas partes, que dobra, é bom para lugares que não tem muito espaço. Então eu vou mostrar aqui pra vocês primeiro o que eu fiz de errado e depois como que eu consertei. Fique aí até o final do vídeo para vocês acompanharem. Então aqui essa é uma das dificuldades que eu tive nessa porta. Não reparem que tá, tem dois pedaços diferentes, né? Porque isso aqui foi um erro meu mesmo que eu fiz. Na hora de cortar lá onde botar a dobradiça, eu, em vez de botar os dois lados iguais, eu botei um para cima e para baixo. Mas fora isso, aqui eu tentei com aquela espuma de poliuretano preencher, mas não ficou bom. Aí aqui, ó, esse branquinho aqui, tá vendo? Eu fiz aqui, ó, uma pecinha em 3D. Coloquei aquela porca que vem com o pino e preenchi aqui com essa cola aqui de PU. É a mesma cola de para-brisa, né? Então dei umas marteladinhas aqui para alinhar e dei uma lambuzada aqui de cola para ficar bem fixa, né? Vamos ver se vai segurar, parar de afundar, que ela tava afundando. Mas eu acho que agora o atrito que fez aqui, eu fiz bem justa a peça, né, dos dois lados. Vamos ver se o atrito mais a cola vai segurar bem para proteger. Porque que acontece? Quando você corta, né, em cima tem um pino, que eu tinha até feito errado aqui. Vou mostrar aqui do outro lado. Tem esses pinos aqui de um lado, tá vendo? Então aqui você vai ter o mesmo problema. E aí você só pode usar essa área aqui, esse quadradinho. Só que o problema é que esse quadrado nem sempre é o suficiente. Que foi aí embaixo, eu precisava de um afastamento maior, de 2,5. Né? Então esse aqui também eu tive que aplicar cola, tá vendo? Porque senão ele fica... Esse aqui ainda tá um pouco bom, mas eu vou botar aquela cola de PU.
Assim, substituir. Isso aqui agora é inútil. Coloquei aqui 1, 2, 3. Tá vendo? Não sei até quanto isso vai durar. De repente comprar umas mais fortes, mas acho que tá bem legal. Tira isso aqui também, que não precisa mais. E assim, a única questão que eu vejo aqui é, se eu fechar com ela aqui, né? Mas eu posso botar um batente ali, ó, pra bloquear. E aí ela abrir quando chegar ali. Isso aí eu consigo fazer, vou imprimir até em 3D de repente e consigo fazer, né? Mas essa coisa de ter que ficar dependendo disso, ó, cara, tudo quebrado, sabe? Tipo, quebra muito, muito, muito frágil. Que eu arranquei o pino da outra com a mão, sabe? Tipo, muito ruim. Então eu posso fazer isso. Agora eu vou botar um batentezinho aqui só pra não passar quando ela tiver aberta, né? Então eu vou botar aqui um batentezinho para não passar. E aí, acho que é isso, fica bem melhor. E uma outra questão também é isso aqui. Como eu travava aqui no meio, né? E aí ela não abria por conta daquilo lá. Agora ela abre, né? Então ela abre como se fosse uma porta reta. Então colocar uma travinha aqui, das mais simples mesmo, né? Aquela de eu faço um furo, carrego aqui. Ou enfim, uma travinha daquelas que gira já, igual de porteira, né? Vai ser o suficiente, mas isso aí é cenas dos próximos capítulos. Aqui, ó, só para mostrar a solução paliativa. Eu fiz aqui uns pezinhos para minha Ender 3, que eu não uso mais. Na época eu precisava de um suporte maior. Eu peguei, tem um parafuso aqui, ó. Aqui já é o suficiente, só uma porta interna, mas já trava. Se não, abriu aqui, abriu aqui, ó, tá lá. É isso. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Se gostaram, curtam, comentem se tiverem alguma dúvida e compartilhem. Se inscrevam no canal se vocês querem ver mais projetos como esses. Valeu!